Fala, minha galera, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o Dois Nordestinos, com apoio da Faculdade Estácio Teresina e com o patrocínio do Cantinho do Artesanato. Hoje, em mais um podcast, vocês podem perceber que a Letícia Mendes não está aqui comigo, por motivos maiores, né, motivos de saúde, mas na próxima ela estará aqui. Recebendo hoje, Flávio Moura, prazer enorme receber aqui você na nossa casa. Muito obrigado pelo convite. Hoje os dois nordestinos somos nós dois, Somos né? nós dois. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Flávio, conta um pouquinho aí da tua história pra gente, de onde é que tu é, tu é formado em quê, Sim. trabalha onde? Eu sou teresinense, mas as minhas raízes estão todas em Elas Bom Veloso, né, no sul do estado. Sul do estado. Meus pais são de lá, né? A minha raiz está toda lá, mas eu nasci em Teresina, sou teresinense, tenho 34 anos, sou jornalista, também sou músico profissional, sou cantor, né? E aliado ao jornalismo e à comunicação também atuo como mestre de cerimônias também, cerimonial. Um multiprofissional. Não tem como esconder. Mas dessas aí, qual a tua paixão? Ou Olha, todas elas? uma vez meu pai, eu fazia jornalismo, né? Eu estudava jornalismo na Federal. E meu pai, eu já cantava profissionalmente. E meu pai me parou e disse assim: rapaz, você tem que escolher o que é que tu vai ser. Se tu quer cantar, se tu quer ser jornalista. Porque na cabeça dele era completamente inviável conciliar. Sim, várias, Aí eu disse: né? pai, eu quero ser os dois. Eu não sabia que eu estava certo na minha posição, porque depois eu percebi que comunicação e música estão extremamente bem relacionados. Assim, uma área não atrapalha a outra, né? A comunicação me abriu muitas portas para a música e vice-versa. Eu estudar comunicação, como você estuda aqui, me fez entender várias técnicas, processos que me ajudam no palco, né? Ao ser artista, ao me comunicar com o público. Então, eu decidi que não iria escolher. Até porque eu não conseguiria separar. A minha vida é literalmente dividida entre comunicar e cantar. Assim, são duas paixões da vida. Cara, e a tua paixão pela arte da música? De onde é que veio? Tem alguma inspiração, assim? Sim, assim, na minha vida, na verdade, começou... Eu vejo que tu gosta muito de MPB, né? Um pop rock, assim. Na verdade, assim. faz parte... É quando faz parte mais da sua criação, né? Aham. Do berço, né? E a música, ela veio primeiro do que o jornalismo, inclusive, do que a comunicação. Eu comecei a cantar na igreja, no bairro Saci, né, na paróquia Menino Jesus de Praga, na igreja. E foi em 2004, quando tudo começou, né? Eu fui estudar também técnica vocal, estudei violão na então Escola de Música de Teresina, que hoje é a Posidônio Queiroz. Na época era a Escola de Música de Teresina. Aí eu estudei música, estudei, né, canto, violão popular, em 2004. E já no ano seguinte, em 2005, já comecei a atuar profissionalmente, porque quando você trabalha em algo e é remunerado, você já pode ser considerado um profissional, né? Sim, Você está sim. trabalhando. E aí não parei mais. Foi em 2005, quando eu comecei profissionalmente na música, a cantar em eventos, casamentos e tal. E assim, eu te vejo nas redes sociais e nos palcos também, né? Eu consigo perceber a alegria, né, verdadeira que tu Sim. transmite para as pessoas que estão te assistindo Sim. ali. Inclusive, até um dia tu já tocou aqui na paróquia João 23, né, com o grupo, né? Melhor de O três. Melhor de Três. Sim. Foi nesse dia realmente que eu consegui perceber, nossa, mas como ele transmite essa energia boa, né? Uma coisa alegre, uma coisa que dá pra você ver que a pessoa tem o prazer em trabalhar com aquilo Fazer ali, aquilo, né? em fazer aquilo ali e faz bem feito, né? Eu vejo que tu tem muito essa alegria, né, de fazer o que tu faz hoje, que é a comunicação, mas ainda mais a comunicação por parte da música, né? Sim. Eu digo sempre, Lucas, quando você faz o que você ama, cara, não interessa a profissão ou a atividade, não interessa. Você vai ser próspero, inclusive financeiramente, entendeu? Se você estiver ocupado em algo que você de fato ama, né? Numa atividade ou numa profissão que você não se sente obrigado a estar ali. Né? E é só o que a gente vê, né? A gente vê, às vezes, médicos atendendo a gente com grosseria, um advogado insatisfeito com a profissão, um vendedor insatisfeito com o seu ambiente de trabalho. Enfim, as diversas profissões têm sempre algumas pessoas que estão ali
em virtude de um processo anterior que meio que inevitavelmente a obrigou a estar ali. E isso vem lá do meu berço, assim, meus pais sempre me educaram para primeiro ser feliz, entendeu? Independente da profissão. E quando eu decidi fazer jornalismo, decidi cantar e decidi fazer jornalismo, foi apoio total, assim. Meu pai sonhava, né, em ter um filho médico. Ele fez, na época dele, ele fez vestibular 5 anos seguidos para medicina. Mas na época meu pai extremamente pobre, uma família muito pobre, humilde, não entendia que já naquela época, nos anos 60, 70, já existia muitos privilégios. A corrupção já imperava naquela época, porque meu pai não tinha sobrenome, não tinha peso e não entendia por que não passava no vestibular. Ele estudava tanto que ele tinha capacidade de passar em qualquer outro curso, assim, engenharia, direito, mas medicina era literalmente montado pelas lideranças da época, né? E aí esse sonho, ele foi protelando para os filhos, acabou que chegou em mim, que sou o caçula, mas eu não nasci para isso, né? Então, eu me descobri um comunicador, um cantor, desde que me entendo por gente, assim, a música sempre me encantou, assim, me prendia a atenção, assim como comunicar, sabe, falar, se expressar em público, assim, eu sempre fui um menino que nunca tive vergonha e tal. Seminário em sala de aula, meu Deus, pode mandar para mim, que eu ia com o maior prazer, o que é o terror para muita gente. Isso, justamente. Inclusive lá na minha época no curso de jornalismo tinha alguns estudantes que se tremiam, que entravam em crise de pânico. Não, aqui existe também, tu acredita e que o povo existe? dizia assim, meu Deus, Não, mas ele faz jornalismo e é assim. É tu que vai. Não, falei, gente, mas ó, ser jornalista não tem nada a ver com comunicação em público, assim. A pessoa pode ser um excelente jornalista, mas extremamente tímido. Isso. Escrever super bem, ter uma linha crítica e tal. A nossa profissão nos dá N possibilidades de atuação, né? Mas, assim, para mim, é como eu falei anteriormente, o segredo é estar em fazer o que se ama. Ao fazer o que se ama, não tem jeito, você vai fazer bem feito. Você vai contagiar as pessoas ao seu redor. Porque eu, pelo menos, não consigo esconder quando eu não estou bem, assim. Se eu estiver magoado, estressado e estiver no palco, o público vai perceber que não é o Flávio Moura 100% ali, sabe? Estiver triste, decepcionado com alguma coisa e tal. Ao mesmo tempo, se eu estiver bem, 100% bem, você vai perceber de cara que ali tem uma pessoa apaixonada pelo que faz. Assim. Cara, eu vejo que tu fala assim com um carinho enorme dos teus pais, né? Sim. Assim, são todos de Elésimo Veloso? Meu pai e minha mãe são de lá. Pronto. Vieram de lá. Pronto, já passei por aquela cidade, uma cidadezinha boa, sabe? Sim. Aquela pracinha ali. Santa tudo, Terezinha, né? cidade abençoada por Santa Terezinha, né? Das Rosas, padroeira. Aí, cara, é muito acolhedora a cidade. Sim. Senti muito acolhedora mesmo. É uma terra muito quente. É muito quente. De água quente. Lá tem, quando pergunta assim, qual é a característica assim, que tu lembra de Elésimo Veloso? Além, obviamente, do povo acolhedor, é a água quente. Tu abre a água da torneira ou chuveiro normal, não precisa, obviamente, de forma alguma de chuveiro elétrico, porque a água é muito quente. Eu lembro que minha infância, meus avós colocavam água nos pneus, aqueles pneus mesmo de... Era reciclado, sim, né? Sim, e deixava sim. a água Abria lá. o pneu, né? E Exato. deixava a água lá. Né? Que é muito usado em farinhada e tal. Pronto. Pronto. Não, o deixava pessoal a água usa descansar ainda, lá. nessas borracharias ainda Sim, tem, né? Exatamente. Uma espécie de caixa d'água, né? Justamente. Para a água poder assentar, como diziam meus avós, e esfriar um pouco pra gente tomar banho. Sim, mas eu queria chegar assim, né? Nesse ponto. Qual é que é o significado dos teus pais para ti, né? Conta um pouquinho aí desse significado que eles te deram na tua vida, né? Sim. Que tu falou que primeiramente eles te ensinaram a ser feliz, né? Sim. Essa seria a primeira ordem. Mas assim, conta um pouco do teu trajeto. Tu saiu de Elesbão com quantos anos de idade? Chegou aqui Na em verdade, Teresina? eles saíram de lá e tiveram uns filhos já em Teresina. Já em Teresina. Né? Nós somos ao todo 4 filhos. Meu irmão mais velho faleceu, tem 3 filhos, né, vivos. E meus pais extremamente humildes, mas extremamente amorosos, assim. Devotos da justiça. Inclusive, eu acho que o comportamento, a postura do meu pai especificamente, me inspirou muito a escolher o jornalismo como profissão. Porque meu pai é um homem muito justo e muito honesto, muito íntegro. Eu brinco,
A vida toda que meu pai é o Lineu Silva, da grande família. Sim, sim, sim. O Lineu era fiscal da Muito. Vigilância Sanitária, né? E meu pai é fiscal do Inmetro, né? Que fiscaliza pesos e medidas, né? E eu cresci vendo meu pai fiscalizando coisas erradas, né? Aplicando multas e tal. E me ensinando a fazer o certo. Então ele me levava para o supermercado. Na época, o supermercado, eu criança, o supermercado tinha aquelas balanças que eram penduradas na seção de hortifruti. Então você pegava, sei lá, 5 cebolas, botava aqui na balança pendurada e dava ali o peso. Se a balança tivesse irregular, meu pai já identificava, porque era fiscal. E me ensinava que já existia corrupção. Por exemplo, quando ele pegava um saco de arroz, 5 quilos de arroz, ao botar o saco de arroz ali naquela balança, ela tem que dar não 5 quilos, ela tem que dar 5 quilos e um pouquinho, sabe? A mais que diz respeito à embalagem plástica e a todo o vácuo ali, né? O ar, né? Dentro da embalagem. E dava sempre 4 quilos 900 e pouco, 4 quilos 800 e pouco. E ele dizia, tá vendo, filho? Aqui a gente já está sendo lesado. A gente está pagando para comer 5 quilos de arroz e vamos comer menos de 5 quilos. E isso me prendia, assim. Eu entendia que isso já era justiça e já era uma preocupação com o bem comum. E é justamente o que eu via no jornalismo, uma possibilidade de fazer o bem às pessoas. No nosso caso, né? Em denúncia, em mostrar fatos, Uma em verdadeira contar prestação de histórias. serviço. Exatamente. Contando histórias, para que aquelas histórias cheguem às pessoas que de fato podem ajudar, às autoridades, entendeu? Então foi mais ou menos nesse berço que eu cresci, vendo os meus pais me incentivarem e aos meus irmãos também a sempre fazerem o bem. E uma coisa que a gente jamais pode esquecer, que para mim também é uma regra muito, muito crucial para ser feliz nessa vida, que é ser grato. Cara, quando você é grato, não interessa. Assim, a gratidão, eu sempre digo, a gratidão abre o fluxo de receber. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Então, eu agradeço muito aos meus pais, porque mesmo na pobreza, na simplicidade, eles conseguiram pagar escolas particulares para os filhos, né? Para os 4 filhos. Eu sou o caçula. Então tive uma boa educação dentro de casa e um bom aprendizado fora de casa. Mas com muito suor. Até lembro que na época, hoje é IFP, né? Mas já foi Cefet. E antes de Cefet era escola técnica. E na época, quando eu estava saindo do ensino fundamental, lá tinha tipo um teste, que era tipo um vestibular para você passar para fazer o ensino médio lá. Era. E já era muito concorrido. Eu fiz esse teste. Infelizmente E aí foi a minha primeira decepção comigo. Porque eu estudei a vida toda em colégio particular e na hora de fazer o teste para fazer o ensino médio numa instituição pública, né? Eu não passei. Era Cefet ou foi... Era. Agora, eu acho que era ETEFP, na época que a gente chamava assim. Né? Eu fiz no Cefet. Aí eu fiquei decepcionado. Eu senti um pouco de tristeza no olhar do meu pai, porque ele esperou, tenho certeza que ele esperou. E eu olhei para ele, Lucas, e disse: pai, me dê mais uma chance, me dê uma boa escola para fazer o ensino médio, que eu prometo que eu vou honrar. Porque não ter ouvido meu nome na rádio, naquele teste, que até na rádio saía, né? Me fez mal, assim. Mas foi um impulso. Aí eu estudei bastante ensino médio, consegui passar no vestibular para comunicação social na Federal, que na época era o 5º curso mais concorrido. O jornalismo já teve seus auge aí de valorização. Na época o nosso diploma ainda valia, porque a retirada da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão foi em 2009. 2009. Na metade do meu curso. Então a gente estava na metade, assim, sonhando com a profissão, com o mercado, aí veio aquele baque de água, né? E foi isso, assim. Aí eu consegui honrar, na época, em 2006, finalizando o ensino médio, aí eu passei na Universidade Federal e passei na Universidade Estadual e entreguei para ele a aprovação. Tá aqui, pai. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Agora é minha vez de fazer. E é o que tem acontecido, graças a Deus. Fez por ti também, né? Porque tu também se sentiu... Com certeza. Top. Fala um pouco muito legal, assim, crescer num ambiente de simplicidade, onde o que parece pequeno, né? Mas onde as pequenas coisas elas são marcantes. O olhar do meu pai quando eu passei, o olhar da minha mãe, essas coisas assim de sentimento, né? Marca mais do que qualquer outra coisa. Cara, eu entendo muito isso daí, né? Porque minha família também são de raízes pobres, né? Assim,
Minha família inteira é de Campo Maior, né? Uhum. E nem todo mundo teve a oportunidade de estudo, né? Na Sim, verdade, pouquíssimos da minha família mesmo sim. tiveram essa oportunidade. E os que tiveram, estudaram, alguns fizeram superior, outros não. E eu lembro que quando eu disse assim, mãe, eu passei no vestibular, vou estudar jornalismo e tudo, não sei o quê. A minha mãe chorou, cara, Uhum. né? Eu disse, calma, é só, tipo, só uma inscrição, né, e tal, no vestibular eu passei, eu vou fazer Uhum. faculdade, né? Ainda tô começando a faculdade ainda, não me formei e tudo, né? Mas assim, é exatamente o que tu falou, né? São pequenas coisas, né, que se tornam muito importantes, né? É porque eles não Principalmente tiveram as dentro, oportunidades que você justamente. teve, Uhum, que eu tive. justamente Então, isso. pra gente, tu disse assim, calma, Entendeu? mãe, é só o vestibular, ainda vou cursar. Mas pra Hum. ela ali, já era uma Gera glória uma grande, gigante, justamente, né? uma Com grande certeza passou conquista, na mente dela a história de vida, o com sofrimento, certeza. e, né, e ver que o filho, a geração seguinte da vida dela, estava fazendo exatamente o diferente, né, da história e tal. Justamente. É isso. Cara, e tu falou que o teu irmão mais velho morreu, né? Conta um pouco, como é que Meu foi irmão isso? faleceu. Assim, eu brinco, Lucas, que eu sempre falo isso. 2007, o ano de 2007 foi o ano da minha maior alegria e da minha maior tristeza, até hoje. A minha maior alegria foi ter realizado um grande sonho em janeiro de 2007, quando eu ouvi na rádio o meu nome sendo chamado pelo locutor entre os aprovados para uma universidade pública, mas super concorrida, que é a Universidade Federal do Federal, Piauí. sim. Você sabe o que eu estou Sim, falando. sim. E você passar naquele vestibular com muito sofrimento, assim, com muitas horas de sono perdidas estudando, me foi uma alegria gigante. Mas maior alegria foi ver a felicidade dos meus pais, dos meus irmãos, inclusive do meu irmão que faleceu na época. Em janeiro ele estava vivo, né? E aquele dia, 30 de janeiro de 2007, eu nunca vou me esquecer. Até hoje, assim, eu já tive muitos momentos de alegria, graças a Deus, mas aquele eu considero de maior emoção. Eu achei que eu ia morrer de tanta emoção. Porque era, para nós dessa época, assim, de anos 90, 2000, ouvir o nome na rádio num vestibular, cara, não precisava de nada, nem de festa. Bastava aquela sensação de ouvir seu nome ali. E no mesmo ano, infelizmente, eu tive a minha maior tristeza, que foi perder o meu irmão. Eu sou o mais novo, o que faleceu é o irmão mais velho. Ele foi assassinado no mesmo ano, em 2007, em setembro. E ele foi assassinado justamente na minha primeira semana de aula. Eita, As cara. minhas aulas na Federal começaram dia 3 de setembro e no dia 8 de setembro, no sábado, ele morreu. Ele foi assassinado num assalto, lá no nosso bairro, no Saci. É. Rapaz, e aí meu mundo abriu, assim. O buraco, assim, abriu e eu não sabia mais o que fazer da vida, porque ele era meu irmão mais velho, mas se comportava muito como meu pai, um tutor, sabe? Cara que me dava apoio, que me Por ser estimulava. justamente o mais velho, Até né, cara? musicalmente, foi ele que me inspirou musicalmente a alguns gostos, assim, a própria MPB, alguns artistas especificamente. Eu cresci musicalmente, essa educação musical veio muito dele, do meu irmão mais velho e do meu pai. Eles não são músicos, mas escutavam boa música, assim, e aquilo foi penetrando, né, no meu inconsciente. E aí, nesse dia, ele foi assassinado no nosso bairro, foi um assalto, num bar que era da nossa família, era de familiares. E o Saci é um bairro muito tranquilo, assim. Então, quando tem qualquer tragédia semelhante a essa, o bairro para, assim. Você fica todo mundo em estado de choque e tal. Eu já era muito conhecido da igreja, já frequentar a igreja desde os anos 90, né? Então, e ele também era um cara muito conhecido no Saci, cheio de amigos. E aquele dia de você ver o seu irmão, alguém que é extremamente importante na sua vida, naquela situação, no chão, no meio da rua, sabe? Com aquela multidão ao redor. Foi assim, eu nunca vou me esquecer na minha vida. Eu lembro de detalhes desse dia. Eu lembro do primeiro abraço que eu recebi quando eu cheguei, quando meu irmão morreu, que foi do Marcelo Magno, que eu acho que é professor aqui. Ele foi professor, Foi já não é professor. mais Pronto, o isso. Marcelo é um grande amigo. O meu primeiro, meu segundo emprego
em comunicação, meu segundo trabalho de comunicação foi ele que me proporcionou na rádio dele, do pai dele. Ah, sim, é verdade. Na Rádio tinha uma Mundial rádio, FM. Mundial. Pronto. E na época eu tava com um programa. Era dominical o programa. Se chamava Espaço Católico, que era um programa vitrine da paróquia do bairro, né? E ele já tava lá na hora do crime. Quando eu cheguei, ele me acolheu e tal. Então foi muito difícil. Eu tava muito empolgado com a profissão. Tava começando as aulas. A primeira semana, literalmente a primeira semana. E aí eu perdi meu irmão, que era um das minhas maiores inspirações e o cara que mais comemorou a minha aprovação nesse vestibular, porque ele não conseguiu. Ele trabalhava como autônomo, estava montando seu próprio negócio, não conseguiu se formar em curso superior. Meus outros 2 irmãos do meio também não conseguiram naquela época. Hoje já são formados, mas na época também não tinham conseguido no vestibular. Aí eu, caçula, peguei toda aquela pressão dos 3 irmãos e dei esse orgulho para eles, vamos dizer assim. E aí perder ele, cara, foi um baque grande. Eu passei quase um mês sem ir para a universidade. Tanto que quando eu criei forças assim e voltei a estudar, tava lá um monte de trabalho pendente, Cara. de atividade, de xerox para tirar. Cara, nem imagino o tamanho dessa dor, foi viu? bem Mas difícil, cara. E tudo nesse mesmo ano, assim, Mas, foram assim, fortes emoções. é uma coisa que eu acredito, né? Tu é muito bem relacionado com a fé, né? E Tá até aqui, inclusive, gravada. Justamente, gravado, né? Assim, eu vejo Que é pra eu não esquecer. tatuagem, Todo tudo. santo dia. Assim, o quanto que ela te ajudou a superar Sim. esse momento. Não cara. tenho a menor dúvida. Assim, não só pra mim, mas a minha família. Nós já éramos muito da igreja. Na época, eu frequentava eu era atuante na Renovação Carismática Católica, na RCC, com minha mãe. Meu pai e meus irmãos, nem tanto. Mas eu e minha mãe, sim, já éramos muito atuantes. E a morte do meu irmão, ela é como se fosse assim, uma passagem de vida para toda a família, porque todo mundo mudou de vida. Sim. Meus pais fizeram encontro de casais, meus outros irmãos que eram casados fizeram encontro de casais, passaram a frequentar a igreja, passaram a ir à missa com mais frequência. E a nossa família, que já era muito unida, com a morte dele, ficou ainda mais unida, assim. Um cuidando do outro, um zelando pelo outro. E procurando viver o dia intensamente, assim, sem adiar muita coisa, sabe? Porque foi isso que ele ensinou pra gente. Ele morreu com 29 anos, com 2 filhos pequenos, Novo, casado. E ele era intenso. E foi o que eu aprendi dele, assim, a viver, a não esperar amanhã. Amanhã não existe. Uhum. Até o Renato Russo fala, né? Que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. A letra diz isso. E é fato. Nós estamos aqui agora, mas não sabemos se estaremos amanhã. Justamente. E era isso que ele ensinava. E eu tenho certeza que no fundo ele sentia que tinha um ciclo de vida curto. Porque viveu intensamente e depois que ele morreu eu entendi a mensagem, entendeu? Eu falei, poxa, eu vou me inspirar no meu irmão, dar o melhor de mim, estudar muito e tentar ser um bom profissional, mas viver, não deixar para amanhã o abraço que eu quero dar, o eu te amo que eu quero dizer, sabe? E assim eu fui crescendo, tanto na profissão como na vida mesmo. Que bom, cara, que bom. Porque assim, eu também, como você, sou muito católico, né? E eu servi a igreja como coroinha por mais de 13 anos, né? Foi a minha primeira atividade na igreja. Foi, né? Ser Também, coroinha. né? Então, eu cresci num celeiro que minha avó, ela trabalhava no seminário menor. Sim. Que é na Dom Severino, que hoje é o Paulo lá da VI. Fraternidade, né? Não, na Dom Severino Isso. é o Lá de Misericórdia. Lá de Misericórdia. Exatamente. Isso. E lá era o seminário menor. Exatamente. E todos os domingos eu ia pra lá pra poder ficar com minha avó e tudo, né? A gente ia pra lá. E daí eu ficava no meio dos padres, né? Hoje eu conheço muitos padres. Muitos padres mesmo, né? Eu acredito que por essa proximidade. Então, eu tive comigo muito Deus, né? Por perto, né? Eu tive uma fase muito difícil na minha vida que eu
quase entro em depressão, mas Deus me ajudou bastante. Uhum. Comecei a frequentar a igreja como coroinha, em paróquia, né? Paroquiano mesmo. E depois eu fui para a comunidade católica Shalom, né? Sim. Passei um tempo lá também e hoje estou na paróquia mesmo, na diocese. Mas, assim, é muito importante a gente ter Deus na nossa vida, né? E é importante que isso venha de berço. Justamente. De criação. Justamente. Porque é o que vai te dar base na tua vida adulta, entendeu? Justamente. Na hora que tu tiver qualquer decepção amorosa, trabalho, profissão, tu vai lembrar que tu tem algo antes disso tudo, que é a fé. Justamente. Que é a certeza de que Deus não te abandona e de que as coisas vão dar certo. Tem uma frase que eu digo assim, eu vou patentear essa frase, que eu digo, já deu certo. Já deu certo. Precisa dizer, eu vou fazer um concurso. Justamente. Eu digo logo, não, já deu certo, ou vai dar certo. Já deu certo, entendeu? Eu gosto muito de usar isso. Não. E é isso, cara, assim, eu acredito que, gente, sem excluir religião nenhuma, sabe? Assim, exatamente. Sem execrar nada. Eu acho que é importante, independente de qualquer religião, você ter uma figura de Deus ali, né? Você que é católico, evangélico, né? De outras religiões. Tem ou uma outros figura de deuses, Deus, né? Outros deuses tem uma ali figura que você possa se referenciar, e se referenciar ali, justamente. Como algo bom, né? que Como vale algo bom, né? lhe abençoar, lhe proteger. Que nos ajuda a superar muitas coisas. Exatamente. Mas bem, me fala aí dos teus primeiros trabalhos como jornalista. Vamos lá. Quando eu fazia... A gente estava até comentando um Exatamente, off, né? Eu disse pro Lucas aqui nos bastidores que quando eu fazia jornalismo, estudava jornalismo, eu dizia, porque a gente tem muitos ramos na nossa profissão, né? Muitas possibilidades. Justamente. Eu dizia que de todas, a única que eu jamais faria, que eu não queria fazer, por isso que você não pode falar a palavra nunca e nem jamais. Nem jamais. Porque você vai pagar pela sua queimar língua. A língua. Com certeza queimar, plena. Vai. Então evite nunca, evite jamais. E eu dizia que jamais faria, que jamais seria assessor de comunicação. Independente de poder público ou não, assim. Eu não via a função, o cargo de assessor de comunicação como jornalismo ou como comunicador. Primeira coisa que imagina é chato. Eu via algo como chatíssimo, monótono, sentado na frente do computador e tal. E é exatamente o oposto disso. A gente trabalha muito, é muito dinâmico, é uma área muito prazerosa, financeiramente muito legal. Muita responsabilidade. Exatamente. E você escreve, fotografa, filma, edita, fala. Então, você exerce o seu ser jornalista. Mas na época que eu estudava, para fugir disso, eu já comecei... A minha primeira experiência de trabalho no jornalismo foi no programa Igreja Viva, que era o programa da Arquidiocese de Teresina na época, em 2007, que era apresentado pelo Padre Lauro, saudoso Padre Lauro, meu amigo querido. Foi a primeira pessoa que me abriu portas. Eu passei, o resultado saiu em janeiro de 2007. Só que eu passei para o segundo semestre, que na Federal eram 80 alunos, 40 no primeiro semestre, 40 no segundo. Dependendo da sua colocação, você, a partir do 41º, você automaticamente só ia iniciar as aulas no segundo semestre. Era assim. Aí eu passei no segundo semestre, então eu tinha um semestre inteiro que teoricamente seria ocioso. Só que como eu já o conhecia algumas pessoas da igreja, padres também, como você, né? E eu cheguei até ele soube que eu tinha passado para comunicação, para jornalismo, e já foi me convidando para ajudar na produção do programa. E lá mesmo eu fiquei, na Arquidiocese, lá no Paulo VI, e foi literalmente o meu primeiro trabalho. Aí no mesmo ano, alguns 2 ou 3 meses depois, o padre da minha paróquia me convidou para criar um programa de rádio semanal, para ser a vitrine da paróquia, dar os comunicados e tal. E nós tínhamos uma rádio muito boa no bairro, que era a Rádio Mundial do Marcelo, né? O Marcelo também é do Saci. Sim. E muita gente ouvia, então eu disse, não, então dá para conciliar. Eu não estou estudando, vamos fazer o programa de rádio dominical, e durante a semana eu trabalhava com o Padre Lauro na Igreja Viva, no programa. E assim foram as minhas primeiras experiências, né? Em 2007. Já em 2008, já estudando, já com aquele sangue no olho, né, para ir mesmo para a rua e tal. Aí eu tive uma experiência de estágio no Portal 180 Graus, que na época era o maior portal disparado, assim. Justamente, Tem suas polêmicas, tem seus problemas, isso é inevitável, todo mundo sabe, mas na época... Ele teve seus anos de glória. Na época você não tem noção, era disputado, assim, uma oportunidade para trabalhar no portal.
A sede era na Frei Serafim, Uhum. próxima dos poderes ali do legislativo, do judiciário e tal. E eu fui contratado na época e entrei para a editoria de política. Então, um estudante no segundo para o terceiro período de jornalismo já tendo oportunidades incríveis, assim. Porque 2008 foi ano de eleição para prefeito. Sim. Na época, era Silvio Mendes contra Nazareno Fonteles. Era o páreo, assim. E eu lembro que na época eu trabalhei muito. A gente criou um projeto, uma ideia minha, que foi o Fala Candidato. A gente trazia os candidatos lá para um estúdio improvisado dentro da sede do portal e entrevistava os candidatos e tal. Ia para a Assembleia Legislativa todo santo dia. Então, esse período, que foram somente 7 meses no portal, foi determinante para a minha profissão. Porque eu saí conhecendo pessoas. O que é importante numa profissão? É network. É conhecer justamente. gente. Eu sempre falo também para as pessoas que a nossa profissão, ela não tem uma estabilidade. Exato. Né? Ela não Você tem não vê uma concurso público com Isso, frequência, não você, vê né? essas coisas e tudo. Você não vê profissional na área de comunicação durar muito tempo num só local. ramo ali, Exato. entendeu? Uhum. Numa só empresa, em portal, em rádio. Você pode estar no portal, na rádio, na TV ao mesmo tempo, Exatamente. né? E tudo. Não tem essa estabilidade. Mas se você tem aquela questão do network, É. você tem tudo. E foi o que eu fiz, assim. Eu já sabia que era isso que ia me fazer um profissional lembrado. Porque aqui em Teresina, jornalistas, cantores, sei lá, qualquer profissão, se você não tiver um nome, como ele diz assim, lembrado no mercado, Justamente, conhecido, tu não vai ser chamado para as coisas, né? Então eu fazia questão. Eu, estudante, né, meninozinho mesmo, assim, de terno, cumprimentava os candidatos, cumprimentava os deputados, as pessoas que eu vi pela frente que diziam que era importante, que eu não sabia quem era, me apresentava. Tudo bem, eu sou fulano de tal, sou repórter. Eu não dizia que era estudante, eu já dizia logo que era repórter e tal. Nessa jornada, inclusive, fiquei muito amigo do Dr. Silvio, que a gente é amigo pessoal. Ele se tornou prefeito da cidade e tal, e um cara extremamente gentil, e a gente ficou amigos. Mas de N pessoas, empresários, políticos, jornalistas. Tanto que quando eu saí do portal, eu fiquei somente 7 meses lá, mas na minha cabeça foram 7 anos. Eu tive tanta experiência que tu não tem noção. A nossa profissão, ela tem esse daí que tu falou, né? N possibilidades, Sim. né? Rádio, TV, jornal impresso, mídias sociais Sim. hoje, né? Assessoria, tudo, né? Aí eu já tu tava... já passou por todas essas áreas? Por todas. Dessa dos 180... Primeiro rádio, né? O primeiro foi portal. TV. Primeiro né? foi TV? Com o Padre Lauro no programa. Sim, verdade. Aí a rádio. TV, rádio. E aí veio o portal, o web jornalismo, né? E nesse período aí, dos 180 graus, foi tão intenso que até ameaçado de morte, agredido eu fui. Foi mesmo. Por conta da profissão. Meu Deus E nessa do época céu. eu já... Por conta da política. Exato. Nessa época eu fiquei com sangue no olho. Eu falei, é isso que eu quero. Me achava assim um Caco Barcelos da vida, sabe? O Caco Barcelos estava estreando para ser um repórter na época. Tinha muitas coisas de jornalismo em destaque, assim. E eu disse, meu Deus, eu quero isso. Esse episódio foi no interior, na cidade de Bom Princípio, do Piauí. Eita, meu Deus do céu, tu ia morrer longe. Os 180 graus tinham equipes de jornalismo que ia para os municípios fazer jornalismo investigativo, né, denunciando e tal. E eu fui a 21 cidades com o jornalista, na época era o Valci Vieira. Fui com ele, porque eu era estudante, estagiário, não podia assumir, né? Só. Fui com ele e nós dois fomos nessa andança por 21 cidades do norte do Piauí, lá em Bom Princípio do Piauí. A gente foi depois de um trabalho feito, né, jornalístico, investigativo, ouvindo os populares, a população e tal. O prefeito não gostou, o prefeito era um estilo meio coronel, com arma, aquele que fica no meio da praça, com a arma na cintura. Rapaz, e um litro de uísque na outra mão. É mesmo. Isso. E eu vi aquela cena, não entendi que aquilo era correto. Que era normal, né? Fotografei. Porque não era. Na época, olha o que a gente vivia na época. Não tinha um celular com câmera boa, assim. As câmeras já eram aquelas digitais pequenininhas, aquelas prateadas. Eu esqueci de desativar o flash. E conversando com ele aqui, fotografei e o flash disparou. E o assessor dele que estava do lado viu que eu tinha fotografado a arma, o litro de uísque, enfim. E a gente estava entrevistando ele para saber dos problemas da cidade e das soluções que ele daria, né?
Aí o capanga dele, que eu digo que foi um capanga, assim, foi... Depois que a gente saiu pra ir embora, o capanga contou tudo pra ele, que eu tinha fotografado. E a cidade muito pequena. Ele chegou na pousada que a gente estava hospedado, uns 3 carros grandes de picape, cheio de homens, todos armados. E ele na frente. Aí ele me agrediu o Valci Vieira, quebrou a minha câmera. Essa já era a 18ª cidade, das 21. Então todo o material jornalístico estava lá. Caraca, Ele quebrou velho. a câmera, quebrou o cartão de memória, me esganou, né? Sufocou. Exatamente, me sufocou e deu um soco no meu colega e tal. A gente foi agredido e completamente atacado no exercício da profissão. A gente, Cara, e qual é o nome e- desse prefeito? rapaz, eu não lembro o nome exato dele, mas vocês sabem de quem ele é irmão? Hum. Ele é irmão do Coronel Correia Lima, Eita, que é uma das rapaz. pessoas da história policial do nosso estado, Justamente, né? nossa senhora. Imagina Tu o é risco que eu doido. corri sem Não, saber. tava no sangue dele. Exato, Então, e pô. era o ímpeto dele de coronelismo, sabe? E aí a gente saiu desesperado da cidade. Pegamos o carro da empresa, do portal, e saímos pela estrada desesperado da noite, fugindo e eles dando tiro. Foi cena de filme. Caraca, E nesse velho. dia eu realmente pensei que fosse morrer. Só tava com 1 ano que tinha perdido meu irmão. Aí liguei pra minha mãe, contei pra ela o que tinha acontecido. Ela ordenou que eu largasse não a profissão, largasse tudo, o curso, o emprego. Não quero isso pra sua vida. Eu falei, não, mãe, é isso que eu quero. Aí, quanto mais ela proibia, mais eu queria, entendeu? Não, eu quero é isso, é denunciar esses corruptos, esses bandidos e tal. Isso Caraca, me deu um velho. gás que tu não tem noção. E aí, mas ficou por isso mesmo. Eu acho que é isso que faz com que realmente nos dê gás, né? É, Essa sensibilidade aquilo que ele, do aquele, dever certo, exato, né? aquilo De que ele estar fez fazendo comigo, eu lembrei do certo, lado do né? meu pai, de Justamente. não aceitar Uhum. injustiça, de não aceitar desonestidade, corrupção. Só que a gente tem que botar o pé no chão. E nem tudo é como a gente imagina, É. entendeu? Até para você fazer um bom jornalismo investigativo, eu não tinha maturidade, né, para isso. Uhum. Você tem que evitar confronto direto, evitar agressão. A gente acabou de sair de um governo que era completamente apoiador de Sim. agressões aos profissionais da imprensa. Então, o nosso papel não é agredir ninguém, entendeu? É fugir disso, é denunciar isso enquanto jornalista. Eu sei que, entre outros motivos, eu acabei saindo da empresa, porque a empresa também, na época, Mas não por esse fato em da agressão, né? parte por Em isso, parte porque por eu não isso. me senti, sabe qual a razão assim principal? Eu não me senti acolhido pela empresa. A empresa não me ressarciu pelo meu prejuízo, meu equipamento, né? A empresa não registrou, né, a situação nos órgãos responsáveis, o Sindicato de Jornalistas, a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGEM. Enfim, a agressão ao jornalista é algo extremamente grave. E ainda mais no exercício da profissão. Então eu não me senti protegido, vamos dizer assim, pela empresa. Uhum. Tipo, eu quero ser jornalista, tô amando fazer isso, mas eu não tô me sentindo seguro aqui. E aí acabei saindo. Aí de lá eu fui pro Jornal Meu Norte já. Em seguida eu já era conhecido, né, no mercado como um bom repórter, escrevia bem e tal. E aí o Arizinho, né, que era o editor-chefe da época do Jornal Ari Meu Norte, Carvalho, né? isso, me convidou. Aí pronto. Então foi TV, a rádio, o Portal 180 Graus e o Grupo Meu Norte. Lá no Meu Norte eu fiz jornal impresso, revista também, com a Carla Begé, trabalhamos com revista. Produção de TV, reportagem de TV, foram 2 anos também bem intensos. E quando eu saí de lá, foi exatamente quando eu me formei. Aí veio a assessoria de comunicação, que era tudo que eu não queria, é o que Deus colocou na minha vida. Então, desde final de 2010 até agora, eu sou assessor de comunicação do Poder Público. Passei os primeiros 4 anos no governo do estado, depois 5 anos na prefeitura de Teresina com o Firmino. Trabalhamos juntos 5 anos. E da prefeitura fui para o Tribunal de Contas do Estado. Tu tava me falando aqui, né, que foi a primeira vez que tu pegou assessoria, né? E tu Em já pegou 2010. isso, E em já 2010. peguei E a pegou, saúde pública. pegou a saúde pública, né? Exato, Conta um pouco Secretaria de aí Estado dessa da história Saúde. aí, pô. Rapaz, Deus, assim, eu Porque assim, né? acho que Deus, olha assim, tu tá pensando que vai ser moleza? Justamente, pô. Toma Porque bem assim, aqui esse problema. porque assim, pegar um órgão do Estado e ainda mais a Secretaria de Saúde é um órgão importantíssimo. E cheio de você, problema. cara,
é desafio. Imagina, é desafio. Imagina um órgão público que gerencia hospitais públicos, de onde todo santo dia tem problema, tem reclamação, tem tudo. crises, e nós estudamos na disciplina de assessoria que nós também devemos gerenciar crises, né? E eu dizia, meu Deus do céu, mas é isso mesmo, tá só me engrossando o couro. Eu tô me tornando um jornalista cada vez mais experiente e seguro para atuar na minha profissão, né? Então, quando eu entrei no governo do estado, eu fiquei um tempo com a Era juventude. no governo de Governo Wilson Martins. Wilson Martins, né? Aí eu fui para a Secretaria de Saúde. 2 meses depois, em outubro de 2011, tinha acabado de me formar. Aí teve o incêndio do prédio da saúde, né? Fatídico dia, né? Dia 24 de outubro de 2011. E ali, para mim, Lucas, foi a minha primeira grande crise a atuar como profissional, como assessor de comunicação. Era ouvir o meu chefe. Tu teve medo? Cara, eu fiquei com muito medo, assim, de não dar conta. Mas graças a Deus eu não estava só. Eu tinha uma boa equipe, um grande parceiro que era o Erlon Moraes, que era um grande amigo, era meu parceiro, assim. E a nossa chefe, que era uma pessoa maravilhosa, que é a Lília Martins, hoje é conselheira do Tribunal de Contas, na época ela era secretária da Saúde. Era sentar, como manda os estudos na sala de aula, a gente sentar, ouvir a instituição à qual a gente está atrelado, entender o que aconteceu, ouvir as autoridades responsáveis, os bombeiros, a Defesa Civil, tudo certinho, para poder passar para os nossos colegas da imprensa, para que chegue à população. O gerenciamento de crise nessa situação é basicamente impedir fake news, impedir que notícias falsas se espalhem, né? Porque a gente nem falava fake news em 2007, né? Mas impedir que notícias falsas se espalhem e que a verdade prevaleça, né? Que foi um incidente, né? Causado por curto-circuito, né? Em uma sala onde tinha muitas fiações e aparelhos eletrônicos, que era a sala da informática, da TI, e rapidamente se espalhou pelo prédio, porque o prédio tinha, de fato, instalações muito velhas, assim, instalações elétricas muito velhas, que precisavam de reparos, né? Com urgência. E aí deu no que deu. O prédio inteiro incendiou. Eu perdi, inclusive, coisas pessoais. Perdi meu notebook, 2 microfones que eu usava na música. Estava lá na minha sala, na minha mesa, no meu armário. Perdi. E fiquei os 4 anos na saúde, durante toda a gestão do governo Wilson. Tendo muitas experiências aqui e fora. Porque a saúde é uma pasta muito visada. Então a gente fazia muita formação no Ministério da Saúde, em Brasília. Conheci muitas pessoas de outros estados, outros jornalistas. Entendi muito como funciona uma saúde pública e a importância do SUS. As pessoas não têm noção do quão importante é o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Nós somos o único país que tem um sistema público de saúde que atende mais de 100 milhões de pessoas sem cobrar nada. Nós somos o único país que tem um sistema de saúde público que garante imunização pública. Nenhum outro país faz isso. Justamente. A imunização, a vacinação é particular. Se tornou pública por conta do Covid, que foi uma pandemia mundial, né? Mas aqui a gente previne, né? Aí tem vacina de gripe e tal. Eu fui entender esse universo. Cara, O assim, que é criticado por muita gente, né? A assessoria me permitiu entender a parte de dentro, né? É uma coisa também que eu vejo com muito bons olhos, é a saúde pública, sabe? Porque é desafiador para muita gente. Para aquelas pessoas que trabalham lá no dia a dia. Os usuários, Os né? usuários, principalmente porque eu vejo que o Brasil, ele já é um país atrasado. Mais ainda, o Piauí ainda é mais atrasado que o próprio Brasil. Né? Então, existem muitas pessoas que não têm condição de nada mesmo, sabe? De nada. Nada Na mesmo, época, sabe? Lucas, eu entendi. Com muito suor mesmo, que você só trabalha para poder comer, Ter né? o básico. Isso. Né? Eu entendi Justamente. que o sistema é bom. É top, assim. O que maltrata o sistema, o serviço entregue à população é a gestão,
Entendeu? É Tu tem um sistema justamente bom, isso, mas tu tem nesse gestão ponto ruim. que eu ia te falar. Aí vem corrupção, Corrupção, desvio, justamente, entendeu? tudo que vocês Então, imaginam. assim, o sistema, ele é A perfeito, ideia é só que perfeita. a gestão é o que atrapalha, a É, gestão é o que faz com que não tenha medicamentos hoje nas UBS de Teresina. exatamente. Não tem As medicamento. farmácias populares, o Olha, básico, uma ontem, gase, né? não, acho que antes de ontem eu fui pegar medicamento com minha avó para diabetes que o SUS tem que dar. Não tinha nenhum remédio na UBS, nenhum remédio na UBS. Isso não é porque é o SUS que não tem, não, ele tem dinheiro, o país tem dinheiro, tem tudo, mas a O gestão é que orçamento está não, garantido, mas a isso, a gestão é que... gestão é que não está funcionando, entende? A E esse gestão é tipo que não de, funciona. esse É tipo isso de, que atrapalha. esse tipo de experiência me tornou um profissional mais bem completo, vamos dizer assim. Porque antes eu tive todas as experiências como jornalista, de rua, né? E depois eu passei a ter experiência pelo lado oposto, como assessor de comunicação, entendendo o processo lá dentro, que tanto a mídia critica, a população critica, entende? Que tu criticava. Exato. Aí eu saí da saúde, fui para a prefeitura, e na prefeitura, nesses 5 anos, foram experiências bem diferentes. Eu comecei trabalhando com desenvolvimento urbano e habitação, a Sendu, que também cuidava da limpeza pública, da iluminação pública, do programa Minha Casa Minha Vida. Só treta, né? Depois fui para a Secretaria de Assistência Social, na época era Cênticas, hoje é Sencasp, né? Na época era Cênticas, era Cidadania e Assistência Social, então Bolsa Família, CRAS, CREAS, todo esse universo do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, também assessorei um tempo. E fui depois para a Secretaria de Mulheres, Políticas Públicas para Mulheres. Sim. Foi meu último trabalho na prefeitura como assessor. Como eu estava muito cansado dessa atividade, já estava com 7 anos, eu pedi ao prefeito Firmino, na época, que me desse a oportunidade assim de... E às pessoas responsáveis, né? Que me desse uma outra oportunidade, que era de ser mestre de cerimônias. Eu saí um pouco da comunicação, propriamente dita, para o cerimonial público, cerimonial e protocolo. E assim fiquei os últimos 2 anos ao lado dele lá na prefeitura, até acabar a gestão dele. Saindo de lá, isso Deus tudo costurando a minha vida. Porque a gente estava no meio de uma pandemia gravíssima, em 2020, quando o Firmino saiu, né? Eu não tinha música para me sustentar, porque não tinha como ganhar dinheiro com música na época, não tinha como fazer show em bar, não tinha como fazer nada. E eu só tinha a garantia da prefeitura, do salário da prefeitura. E o Firmino saindo, não elegendo o seu sucessor, eu estaria completamente desempregado. Mas Deus, como sempre, extremamente generoso e extremamente certo na promessa dele, de sempre trazer para a nossa vida o melhor. Eu sempre digo assim, o melhor está por vir. Então eu saí da prefeitura a convite do Tribunal de Contas para assumir lá a comunicação. Top. E Está lá, né? Estou lá desde janeiro de 2021. E essa é assim um pouquinho do resumo da minha vida na comunicação. Massa. Tu era próximo do Firmino? Muito. Muito, né? Como Assim, é que foi a perca dele? quando assim? você é mestre de cerimônias de um cerimonial, de uma prefeitura, tu tá colado no gestor o tempo todo. Nos eventos, nas inaugurações principalmente, né? Ele inaugurou muitas UBS, inaugurou muitas creches, CMEs. Era um cara extremamente responsável, um cara extremamente sério. Calma. Muito. Nunca vi o prefeito dar um carão em ninguém. Sabe como a gente vê muito gestor grosseiro, Sim, né? sim. Jamais, jamais. Eu nunca vi aquele homem gritar com alguém, xingar. Era um cara culto. Teresina, quem conhece sabe, o Firmino era um cara Um extremamente Lorde, né? culto. Chamando Um cara Lorde, muito né? culto. Falava inglês fluente. Teve uma vez que a gente teve uma solenidade na prefeitura que a gente recebeu delegações de outros países e ele falando inglês com as pessoas estrangeiras tranquilamente. E eu observando, eu falei, meu Deus, esse cara é muito preparado. E, assim, eu lhe garanto, me ensinou muito, aprendi muito com ele, sabe? A postura profissional, postura ética. Ele transmitia muito conhecimento para as pessoas que tinham a oportunidade de estar com ele, de trabalhar com ele. E eu tive essa oportunidade, graças a Deus. Sou muito feliz, muito orgulhoso disso. Assim como fiquei extremamente triste, né? Chocado com a forma que tudo aconteceu. Ele definitivamente não merecia ter partido daquela forma, sabe? Mas o coração, o espírito
o pensamento só pertence a você mesmo, a mim, a mais ninguém. Então só ele sabe o que ele passava, o sofrimento dele. Não cabe a ninguém julgar. Verdade. Mas em Verdade vida, mesmo. eu, como testemunha viva mesmo, ao lado dele, tive muitas oportunidades felizes e vi um grande homem, assim, um grande ser humano. Além de Maravilha, ser cara. muito religioso também. Maravilha. Assim, Flávio, voltando pra música. Cara, e aí tu tocava e toca ainda, né? Em É. barzinhos, né? E tudo. Hoje em dia, Lucas, nem tanto. Em restaurantes? Hoje em dia, eu já Fazia. fiz Já muito, fez né? muito, né? Mas assim, eu até digo assim, gente, o que era ruim, piorou. Piorou. Tipo assim, valorização financeira. Sim. Ó, os bares, restaurantes, eles não pagam um cachê bom, entende? Não é bom. E com a pandemia e a reabertura pós-pandemia, eles alegam a pandemia. Não, a pandemia gerou uma crise muito grande. Não tem como a gente pagar aquele cachê, vamos diminuir. Já era muito ruim e ficou insustentável. Então eu, graças a Deus, tenho uma outra profissão, que é o Eu jornalismo, acho que impressionante pode me dar como um é. sustento financeiro. Porque se eu for esperar pelo barzinho, meu amigo, Eu acho impressionante como é que a gente não valoriza, né, as coisas que da são daqui, terra. da terra, Exatamente. sabe? É uma coisa que, Flávio, todos os convidados que vieram aqui, eu falo, né? O intuito e o sentido dos dois nordestinos é esse, é a questão da valorização Do seu povo, do né? Nordeste, Perfeito. do Piauí principalmente, Uhum. né? A gente está aqui para receber pessoas que se destacam, claro. Nós estamos começando agora, né? Nós somos estudantes ainda e tudo, eu e Letícia. Mas o nosso intuito é esse: receber pessoas que se destacam em suas áreas, aqui no Piauí e no Nordeste como um todo, Uhum. né? Mas para a gente receber o povo da nossa terra mesmo e debater assuntos como esse de saúde pública, de segurança, né, de gestão, que faz com que as coisas não andem tão bem no nosso estado e que fique tão atrasado assim. Vocês estão num caminho muito massa, assim. Eu super apoio. Por isso que aceitei o convite de vocês para estar Cara, aqui. eu que fico honrado, Porque, Bruno, muito tipo, obrigado por eu, aceitar eu, mais uma vez. eu acho, na verdade, que esse é meu primeiro podcast da minha vida. Que eu participo como entrevistado, porque é uma rotina muito cansativa. Eu falei para você, eu tenho outras atividades profissionais também. Mas o fato de vocês, como estudantes, abrirem essa possibilidade de um projeto de valorização da pessoa humana, inclusive, né? Cara, isso é... Com certeza vocês vão sair daqui desse curso com essa experiência dos nordestinos, engrandecendo a atuação de vocês lá fora, no mercado. Com certeza, pleno. Cara, e é isso que a gente busca, sabe? A gente busca valorizar realmente, porque assim, aqui a nossa coordenadora fala muito, né? A Carcará, que a nossa profissão não é tão valorizada, né? Aqui, o jornalismo. A música não é tão valorizada. O pessoal não valoriza, Os não valoriza professores não mesmo, são sabe? valorizados, né? Eu vi um blogueiro, né, aqui, que é o Bob Guerreiro, né? Ele falando, só para tomar como exemplo, dizendo que pouquíssimas pessoas seguem ele, né? Seguem ele daqui do Piauí. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Ele tem mais de 1 milhão. Ele disse que não tem 100 mil pessoas que seguem ele daqui. Né? De Teresina, A imensa perdão, maioria né? A imensa maioria de valorizada fora por e tudo, fora. por fora, né? E assim a gente Então, segue a nossa vida, isso. Eu tomei ele como exemplo porque eu acredito que assim existem nas outras áreas também, né? As pessoas daqui mesmo que não valorizam o próprio povo, né? O próprio Whindersson, hoje as pessoas fazem questão de dizer que é piauiense, mas na época que ele estava morando em Teresina, com muita pobreza e simplicidade, fazendo shows no Clube dos Diários, Justamente. ninguém ia assistir. Justamente. Entende? E volto lá para aquele assunto. Inclusive, a morte do meu irmão me ensinou isso. A gente valorizar o que é nosso e valorizar hoje, agora. Porque depois, meu amigo, que a pessoa alcançar voos maiores, você vai querer estar perto, vai querer aquele retorno, aquele feedback, e você não vai conseguir. Justamente. Aí o nosso último convidado que teve aqui foi o Antoniel Ribeiro, né? Maravilhoso, meu amigo. Ele falou muito, né, da questão dessa desvalorização também que eu estava Sim. tocando ponto, né, na arte, na cultura, né, do Piauí, tudo que o gestor também não valoriza muito e que a gente também não valoriza muito, né? De ir assistir peças teatrais
daqui mesmo, sabe? O show dos Teresina, artistas daqui. O show daqui, né? Dos artistas daqui não lotam o teatro e tudo, né? É verdade. E assim eu queria chegar nesse ponto, né? Você chegou e hoje tá numa banda, que é o Melhor de Três, né? Tu, a Soraya e o João Cláudio. Isso. E assim, ainda acontece essa parte da desvalorização do artista por parte dos gestores, né? Eu acho que vocês estão travando aí uma questão de recebimento ainda por parte da prefeitura. Na verdade, nós somos apenas 1% aí, porque os problemas envolvem muitos outros artistas. A prefeitura nos deve o pagamento referente às apresentações no carnaval desse ano. Então já são 4 meses, 5 meses, né? Mas tem gente, tem artista, tem profissional de cultura aí, não só músico, né? Que esperam pagamentos de serviços prestados no ano passado. Em 2020. A Dandinha, por exemplo, tem show que não recebeu de 2020. Caraca. Mas o que mais me entristece ainda são funcionários mesmo, sabe? Por exemplo, músicos da orquestra sinfônica, a sanfônica também, a banda 16 de agosto, que é a banda oficial da cidade, com salários atrasados de março. Essa galera vive disso, eles são funcionários. Tem esposa, tem filhos para cuidar, para criar, né? E quando um gestor público atrasa um pagamento, ou simplesmente não paga, ele isso não diz respeito a apenas dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre valorização profissional, artística, humana, entendeu? Porque o que a gente estuda, ensaia, se dedica, adoece, perde sono. Eu fiz show no carnaval de baixo chuva. Pegando chuva, correndo risco, sabe? De N riscos, para poder levar a minha arte, o meu trabalho à população. Levar cultura para as pessoas, animação, alegria, boa música e tal. Eu prestei um serviço público e não fui valorizado enquanto artista da minha cidade. E essa é a nossa briga, assim, não é meramente pelo dinheiro. Óbvio, eles nos devem, eles têm que pagar. Mas é por isso. A nossa briga também é por que nós, artistas daqui, temos que passar por um processo burocrático gigante para receber um pagamento que vem 1, 2, 3, 4 meses depois, e muito pouco. E um artista de fora, dito artista nacional, já recebe antes do evento ser realizado, vem para a cidade, faz o show, já está com dinheiro no bolso e vai embora. Por que existe esse tratamento diferenciado, já que o processo burocrático de licitação, de pagamento, de compra é o mesmo? Então, esse tipo de questionamento, nós artistas regionais, né, locais, a gente sempre está levantando essa bandeira. Não só para o executivo, mas para o legislativo também. E sem falar, Flávio, de que assim, parece que o gestor não é tão inteligente assim, né? Porque parece que não olha, né? Se você entrega o salário para aquela família ela vai ter que se alimentar, né? O cara lá da orquestra, ele tem que receber o salário dele para alimentar a família dele. Exato. Para ele comprar material para ele. Movimentar a economia. Para ele movimentar a economia. E a inteligência que tu falou foi muito bem pontuado. Entendeu? Além da economia, é sobre a própria continuidade dele na gestão pública. Justamente. Cara, se tu maltrata artista, que é uma pessoa pública, influenciador, né, uma pessoa que forma opinião, tu tá maltratando e tu tá atingindo N pessoas. Justamente. Tipo uma Lili Araújo dessa, tem um público gigante. O João Cláudio, nós do Melhor de Três, outros artistas, temos o nosso público. Temos muitos seguidores, pessoas que são, de certa forma, direcionadas por nossos posicionamentos, às vezes, entende? Então, se tu tá se intrigando, causando problema com o artista, tu tá se intrigando, causando problema com centenas e milhares de pessoas. Vai perder voto. Vai perder apoio, entende? Vai perder engajamento das pessoas, perde credibilidade também. E assim, é o que está acontecendo com a nossa cidade, infelizmente. Cara, e assim, o Melhor de Três, como foi que O Melhor de Três, na verdade, é um projeto. Ele não é assim, a gente nem chama de banda. Porque três artistas... Ele foi, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele foi criado num ano para poder fazer só as festinhas de carnaval. Né? Pronto, aí seria aquilo... Exatamente. O Melhor de Três, ele é de 2019, de janeiro de 2019.
Eita, cara, pra mim que era recente, tu Já tem acredita? 4 anos. 4 anos e Rapaz, meio. tem mesmo? É. Caraca. Janeiro de 2019, nosso primeiro show, dia 27 de janeiro, na Ponte Taiada, no festival Te Vejo na Ponte. Nós três somos muito amigos, antes de qualquer coisa, eu, João Cláudio Soraya, né? E o Márcio Luciano Santos, que é o idealizador do Uhum. projeto. E nós nos juntamos para fazer, como você falou, 3 shows de prévias de carnaval para cantar, brincar e ouvir o que a gente gostaria. Músicas antigas, axés antigos e Machinhas e tal, tudo. marchinha. Era para nos permitir, já que a gente não ouve isso no rádio e nem nas festas. Então vamos fazer para nós mesmos vamos fazer. E aí assim o Melhor de Três surgiu. Só que a gente não imaginava que assim como nós, centenas de pessoas também queriam aquilo. Então a gente não só nos despertou, nós despertamos outras pessoas. Uhum. Os 3 shows foram esgotados. Mesas esgotadas, todos os ingressos vendidos. Na época foi no Boteco, o Boteco original. E quando a gente acabou o terceiro show, que era prévia de carnaval, nem era carnaval ainda, a gente já se despedindo um dos outros e do público, aí o público não aceitou. Vieram em cima, exigiram a agenda de carnaval e tal. Aí, Lucas, a gente não parou mais. O que era para ter sido 3 shows, hoje já são mais de 150 shows. Olha aí. Em todo o Piauí e inclusive em Brasília. Já fizemos 2 shows em Brasília. Um, inclusive, foi no Congresso Nacional, né? E esse é o projeto que surgiu e que acontece paralelo às nossas carreiras. Então, o Melhor de Três não atrapalha a minha carreira, nem a do João, nem a da Soraya, nem a Ca- de nenhum dos músicos. Como é que tu se sente entre esses dois dinossauros assim, 2 né, gigantes, né? Os cara? dois sempre foram Eu digo assim. referências para mim. O João, inevitavelmente, inegavelmente, é o maior artista vivo do Piauí. Não, cara, o É o João artista mais completo do ele é, estado. ele Não é tem o que assim discutir, fantástico, né? fantástico, cara. Eu amo aquele cara, E eu ele não. também, não sei se você sabe, ele também é jornalista, Sim, também né? Ele jornalista. é egresso da Federal também, assim Uhum. como eu. E cara, assim, eu digo assim, eu nunca me acostumei. Eu finjo o costume, entende? Porque são realmente referências para mim, como seres humanos, como artistas, e é um privilégio muito grande. Eu aprendo muito com eles, assim como transmito também muita coisa para eles. Nós somos 3 pessoas completamente diferentes, inclusive artisticamente, mas que juntos formou algo que é surreal, assim, é espiritual. Se completam, se complementam os 3 juntos no palco. Um tem o que o outro não tem, mas que estando juntos vai entregar para o público. Uhum. Então, é um projeto de fé, de música, de amor, de alegria, sabe? A gente não sabe nem o que falar, assim. Muitas vezes já demos entrevistas sobre o Melhor de Três para falar exatamente isso, né? Inclusive no São João do Nordeste, na Globo. E a gente toda vez não consegue mensurar, de fato. A gente sabe que está aí. Estamos vivos, fazendo o que a gente gosta de fazer, cantando o que não se ouve mais nas rádios e sendo felizes, fazendo as pessoas felizes. Muita gente é como a gente, quer ouvir o que a gente quer cantar. Que massa. Então nunca vai faltar público para uma música boa, Uhum. sabe? O que as pessoas dizem, isso aí é música velha, é música antiga. Para você, para outros pode ser uma música excelente, atual, necessária, né? E aí assim se dá a nossa atuação, não só em carnaval, mas em todo o ano, porque a gente faz muita música nordestina, de fato, né? Fizemos agora um mega show na Caminhada da Fraternidade, pelo segundo ano consecutivo, né? Uma experiência muito massa, nova, né, nessa carreira, que é cantar em trio elétrico, né? Cantar São João em trio Trio elétrico, né? Então elétrico. foi bem diferente. O João já tem seus 33 anos de carreira, a Soraya já tem mais de 20, eu tô com 18 anos de carreira. E a gente tem se permitido. Não tá mais como antes, porque 2019 e 2020 a gente não parava. Foi assim, porta por cima de porta, sabe? Uma porta abria a outra, que abria a outra, e shows e tudo. E o público, porque o espetáculo do Melhor de Três, ele não é só música, ele tem humor, Uhum. tem muito entrosamento, contagia as pessoas, né? Mas aí a pandemia
quando surgiu e explodiu mesmo, fez a gente dar uma recuada, né? Todo mundo, todos Todo nós, mundo, né? todo mundo. Cara, tua agenda é bem lotada, né? Tu é bem ocupado Hoje com até que tá um tudo, pouco né? mais tranquilo, E assim, tu... musicalmente. Mas já foi níveis que tu não imagina aí. Mas eu falo assim, no contorno de tudo, né? Uhum. Assim, A minha vida, né? da tua Sim, vida sim, mesmo em sim. si, né? Mas assim, tem um momento que tu para e tudo, pra poder relaxar, tu faz alguma coisa. O que é que tu faz nas tuas horas vagas? Amo cinema, Cinema. amo. Mas... Não sou muito de série, gosto mais de filme. Filme, né? É, Também. fico ansioso, não gosto de Também. série. Também. Gosto. Que já quer assistir logo ali. Exato. É. Já quer saber o desenrolar da coisa. Me E o entendeu. ansioso, acabou o primeiro episódio, meu Deus. Meu Deus, e o Aí outro? cadê o Começa. segundo? Só estreia quarta que vem. Que só Ah, estreia quarta que vem. Não dá. Gente, ó. Então, adoro filme, amo filme. Gosto muito de prestigiar os colegas também. Nas minhas horas vagas eu vou ver apresentações dos meus amigos cantores também e tal. Família é casa, né? fundamental. Igreja para mim é fé. Cantar nas minhas missas, nas novenas, me colocar à disposição do serviço, sabe? Não abro mão. É o que me fez chegar até aqui hoje, né? E quando você não abre mão do seu primeiro amor, a sua vida será eternamente abençoada, assim. Não abro mão. Viagem. Pensa numa pessoa apaixonada por viagem. E hoje eu até forcei a diminuir a minha agenda musical para que me permita viajar também. Viajar, né? Porque antes, todo mundo trabalha de segunda a sexta. Ah, eu vou viajar no Viajar no feriadão, feriado. vou viajar no final de semana. Eu não. Eu trabalhava de segunda a sexta como jornalista, final de Aí semana ia como trabalhar a músico. música. Segunda-feira já tinha que estar trabalhando de novo. Não, isso está errado, né? Então Tem eu que dei me uma recuada permitir, né? Exato, dei uma recuada na agenda musical para que eu pudesse ter outras experiências, né? Conhecer outros lugares, enfim. Então é basicamente isso, meus hobbies. Amo ficar em casa também. Depois que passei a morar só, né? Eu moro só já desde 2018. Então ficar em casa. Ah, não tem aquele meme, eu me tornei o que eu mais temia. Eu me tornei o cara que prefere ficar em casa do que sair. Até porque a violência tá tão grande, Lucas. Não, As coisas são tão demais. caras. Qualquer saidinha é um absurdo que você deixa ali. Não, qualquer saidinha é R$ 100. É o mínimo, né? É o Você mínimo. Não, é né, sem beber. bebendo É um o vinho, uma mínimo. coisa Isso, assim. justamente. Então eu tenho preferido ficar em casa, receber meus amigos, Churrasquinhos, cervejinha, assistir um filminho, vinho. dormir, amo dormir. E é isso. Esse é o Flávio. Sonhos e planos. Sonhos e planos. Sonho que a minha música chegue a mais corações, atinja mais pessoas que precisem dela, sabe? Assim como a minha comunicação, as minhas profissões que Deus me deu, que cheguem a mais pessoas, que beneficiem outras pessoas. E planos, eu tenho um plano antigo que nunca consegui realizar, que é de morar fora, em outro país. Não de ir embora, mas de ter uma experiência Uhum. pessoal e profissional. Fora. Interessante. Tenho muita vontade. Mas não de ir embora, né? Não. É. E tô com um plano aí. Ó, a vida é tão corrida que eu nunca tive a oportunidade de ir a outro país. A minha primeira viagem internacional provavelmente vai ser dezembro, mas não está certa. Tem uma que já está certa, que é o país dos meus sonhos, que eu vou em maio do próximo ano para a Itália. Pra Itália. Já está certo, já está tudo pago e tudo. Mas não por falta, não, trabalha tanto e não consegue fazer uma viagem. Não consigo. Graças a Deus, Deus tem me permitido financeiramente. Mas é o tempo que não estava dando certo. E agora eu tô me priorizando para realizar os planos e os sonhos. Cara, tem que ter isso, viu? Tem que ter isso. É isso. E assim, eu queria te perguntar só mais uma coisinha. Qual é que é a mensagem que tu pode deixar para jovens, Uhum. para pessoas que tenham esse desejo assim pela música que tu um dia teve e que tu hoje consegue desempenhar assim? Qual Tá. é essa mensagem? Ó, se você sente emoção, arrepio, a música te contagia para algum gatilho, te faz lembrar coisas boas ou coisas ruins, tu sente que tem habilidade para escuta, para o ouvido, cara, a música ela tá ali na tua áurea, no teu sangue, na tua alma, e você tá com a faca e o queijo nas suas mãos. O meu conselho é, vá desenvolver esse teu sentimento, esse teu dom que tá aí guardado, que você às vezes nem sabe que tem.
e vai desenvolver. A técnica anda junto com o dom, não adianta. Não adianta ser só o dom ou só a técnica. Como a gente vê gente que é pura técnica, não tem emoção nenhuma, né? Sentimento e tal. Então, o meu conselho é acredite em você, no seu sonho, na sua vontade. Tudo com vontade acontece. Se eu tenho vontade, tenho fé, o resto. Recentemente tu gravou um clipe, né? Eu tô lançando o meu primeiro CD. Lançando o CD. Só que como a gente não faz mais CD prensado, Sim, sim. os lançamentos são por single. Então eu tô lançando faixa por faixa e em cada faixa eu lanço junto um clipe para dar uma complementada E no já trabalho. saiu esse primeiro? Saíram 6 Saíram músicas, 6, né? São Onde é que a 10 gente pode músicas. encontrar? Todas no canal do YouTube, né? youtube.com/TV Flávio Moura, o nome de usuário é TV Flávio Moura, né? No meu Instagram também, @Flávio Moura, com mais um A no final. Todas as plataformas digitais, as músicas estão lá, já foram 6 músicas. Faltam mais 4 para completar o disco. Aí ao lançar a última, que vai ser ainda esse ano, eu gravo o meu DVD, que é o show de lançamento do CD, que vai ser registrado, virar meu DVD. Top. Perfeito. Fica aí, vou pegar o negocinho. Eita. Pra mim, Uma pequena lembrança aqui pra você. Viu? Lembrança, gente. Como essas vocês podem encontrar lá no Cantinho do Artesanato, no Instagram, Cantinho do muito Artesanato obrigado. 8, viu? Cantinho do Artesanato, sucesso pra vocês. Obrigado por esse mimo maravilhoso. Aí, Flávio Moura. Eu amei. Muito obrigado, viu? Nada. Foi um prazer Muito obrigado enorme, mais enorme. uma vez você. Eu queria que tu cantasse uma música pra Pronto, gente encerrar. pra gente encerrar. Deixar aqui uma palhinha. Um grande abraço pra vocês. Obrigado por terem ficado aí com a gente. Fazer um pedacinho de uma música, uma das músicas que foram lançadas, que se chama Teu Amor. É uma composição do Vavá Ribeiro. Vou fazer um trechinho dela. Teu amor é um lugar que eu canto agora, do meu interior. É um estada sem demora e um chorar de dor. Meu amor, esse amor é teu. Esse amor bem maior meu amor, esse amor é teu. Esse amor bem maior meu. Obrigado, gente. Esse foi Flávio Moura. Até mais. Obrigado, cara. Eu que agradeço, meu querido.